Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Celebrity Cash, agora gravando aqui num lugar diferente da minha cozinha. Aproveitei para jantar e tive umas ideias aqui, falei, vou gravar um vídeo daqui mesmo, tá? Então, para o áudio não ficar muito ruim, tô falando mais próximo da câmera possível, porque aqui dá eco, então pode ser que o áudio fique ruim. Então, vamos falar hoje de 7 cuidados que você precisa ter ao abrir o seu MEI, tá? Sendo que o último é o mais importante, então fique aí até o final do vídeo. Se você está pensando em abrir o MEI, fique aí até o final do vídeo, que o último é muito importante, tá? Bom, o primeiro cuidado que você precisa ter, cuidado para não ser passado para trás, tá? Quando você vai abrir um MEI, por exemplo, muitas vezes você está fazendo declarando seus impostos com algum contador, então ele vai ter acesso ao seu salário, tá? Então o que acontece? Alguns podem falar assim, eu faço isso por tanto para você, 500, ou 600, 700 ou 1.000, tá? Isso é um valor absurdo. Então, o MEI você mesmo pode abrir, é muito simples de fazer. Se você procurar um tutorial aí na internet, você consegue fazer. Basta entrar lá no portal do empreendedor.gov.br, tá? Portal do empreendedor.gov.br, não vai em outro site que pode ser furado. Você mesmo consegue fazer por lá e abrir o seu MEI, tá? Então, fique esperto. Eu tenho um amigo meu que a gente estava conversando, e daí o contador dele já tinha acesso ao salário dele, quantos que ele ganhava, tal, pediu R$600 para fazer para abrir o MEI para ele, sendo que você pode fazer de graça, bem rapidinho, acho que você não vai demorar nem meia hora para fazer. Eu mesmo fiz o meu, tá? Então tem que ficar muito ligeiro com os contadores espertinhos aí que tem acesso ao seu salário, sabe quanto você ganha. Então, por saber que você ganha bem, por exemplo, porque tem muitos youtubers hoje que ganham bem, por saber que você ganha bem, vai querer se aproveitar e tirar um bom proveito aí dos seus ganhos aí. Então fique ligeiro, fique esperto, tá? De preferência, se você não quer fazer, você quer mesmo deixar na mão do contador, eu aconselho que você não use o seu contador, porque ele tem acesso ao seu salário, principalmente se você ganha bem. Às vezes dá até para utilizar um outro contador que você nunca utilizou os serviços deles para poder fazer a abertura aí do seu MEI, tá? Número 2. Dica número 2, então alerta número 2. Não receba na sua conta de pessoa física. Então o que acontece? Tem muita gente que abre o MEI, tá? Tem lá o CNPJ, e ao invés de abrir tudo de novo, conta bancária, por exemplo, outra conta no AdSense, por exemplo, ele começa a utilizar a conta bancária de pessoa física e não adianta nada. O que acontece? Quando o dinheiro cai na sua conta de pessoa física, você já precisa declarar para a Receita. Então tem que ficar ligeiro com isso. Então, se você abrir o MEI, você tem que criar tudo de novo. Você tem que criar um AdSense novo. Quando no campo que você informa o seu CPF, você vai informar o seu CNPJ daí, tá? Você tem que criar uma conta bancária nova com o seu CNPJ. Tem que criar tudo novo. Você tem que pensar assim, ó. O MEI conta para o MEI, conta com o CNPJ, e pessoa física, contas para a pessoa física, tudo separadinho, tá? E se você fazer movimentação, por exemplo, do seu banco, jurídico, vamos dizer assim, sua conta jurídica, conta bancária jurídica para a sua conta de pessoa física, você tem que declarar no seu imposto de renda, tá? Então tem que informar lá. Então qualquer movimentação você tem que declarar. Então é mais aconselhável você tirar dinheiro do caixa eletrônico direto da sua conta de pessoa jurídica. Então fique esperto com isso. Tudo separadinho, tá? Dica número 2, tudo separadinho. Criar outras contas bancárias, outro AdSense e tal. Outro banco rendimento se você recebe pelo banco rendimento. Outro remessa online se você recebe pelo remessa online. Tá? Então é isso aí, tudo separadinho. Dica número 3. Fique atento aos R$81 mil anuais. Então, eu, por exemplo, o primeiro ano que eu fiz o MEI, o que aconteceu? Fui recebendo, aí no final eu ultrapassei os 81 mil. Quando você ultrapassa pouca coisa, por exemplo, você paga 20% a mais de imposto. Então, além do que você paga mensalmente, você tem que pagar o imposto daí. Então, por isso que você tem que ficar esperto. Quando chegar aos R$81 mil, o que dá para você fazer? Você pode trancar o seu AdSense, tá? Ou você pode desenquadrar, já vou falar sobre isso. Número 4 agora, não desenquadrar se você tem reserva. Como assim se você tem reserva? Se você costuma deixar um pouco de dinheiro, não gastar tudo, e você vai ver que você atingiu os 80 mil, vamos supor, está lá em outubro, mais ou menos, dezembro,
você vai ver que quando você receber o mês de dezembro, o mês de novembro, vai ultrapassar os 80 mil, tá? Aí que você vai fazer? Se você tiver dinheiro, não for precisar do dinheiro, não precisa desenquadrar. O que você faz? Você entra lá no AdSense, tranca o seu pagamento e só recebe no próximo ano corrente. Porque assim daí, por exemplo, você não vai receber do AdSense, então você vai ficar com menos de 81 mil reais. Tá? Se você receber e for ultrapassar os 80 mil, quando ultrapassar os 80 mil, daí você precisa fazer a declaração que vai gerar um imposto razoável para você. Então, se você já tem dinheiro guardado no banco, você não vai precisar daquele dinheiro que vai vir da AdSense, tranque o seu AdSense, tá? Procure no YouTube, tem bons tutoriais explicando como você deixar o dinheiro guardadinho lá e não receber, tá? Você pode fazer isso então para não precisar desenquadrar, porque se você desenquadrar, você vai pagar 4% sobre os seus ganhos, beleza? Número 5, você só enquadra no mês de janeiro, tá? Outra coisa que eu fiquei sabendo também, vamos supor que você desenquadrou, tá? Eu desenquadrei, fiquei desesperado lá, fui lá e desenquadrei sendo que não precisava. Se eu soubesse dessas dicas eu não ia fazer isso. Aí, bom, eu pensei assim, talvez esse ano eu não consiga os 80 mil, então o que eu vou fazer? Eu vou enquadrar de novo. O que é enquadrar? Voltar para o MEI, tá? Desenquadrar é sair do MEI e se tornar um ME, tá? O ME, você tem que pagar 4% de imposto. Então vamos supor lá que você ganhou 50 mil, por exemplo, menos de 80 mil, 4 vezes 5, 20, você vai pagar R$2 mil de imposto, 4 vezes 5, 20, R$2 mil de imposto sobre esses 50 mil, sendo que se você é MEI, você não vai pagar nada, você vai pagar os 50 reais por mês, tá? Então, uma vez desenquadrada, você tem que esperar daí até o mês de janeiro para você enquadrar de novo. Tem que ficar atento. Passou o mês de janeiro, você não consegue fazer mais, beleza? Número 6. Caso você desenquadre, não pague os impostos dos meses anteriores. Então, o que eu fiz? Eu desenquadrei, e daí quando eu fui gerar DAS para pagar os impostos, ele não deixava gerar. Por quê? Porque eu não gerei dos meses anteriores. Tá? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que gerar dos meses anteriores para poder pagar. Só que eu gerei dos meses anteriores, eu coloquei os ganhos meus. Tá? Não podia colocar os ganhos meus. Aí, como eu coloquei os ganhos meus, gerou imposto todos os meses para eu pagar. Então, eu tive que pagar esses impostos. Só que não precisava fazer isso, porque como eu era MEI ainda, não tenho obrigação de pagar o imposto. Eu poderia informar valor zero. Então, ao invés dos meses anteriores, vamos supor que eu enquadrei em novembro, por exemplo. Então, eu vou ter que, lá no site da Receita, eu vou ter que gerar a DAS de todos os meses, tá? Só que como eu estava como MEI, no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, como eu estava no MEI, então todos esses meses eu vou informar um valor zero, que eu ganhei R$0 e 0 centavo, embora eu tenha ganhado dinheiro, só que quando eu ganhei que eu estava no MEI. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o valor meu, gerou imposto, tive que pagar e depois daí ficou por isso mesmo, acabei não correndo atrás para recuperar o dinheiro. Então fique atento com isso também. Quando desenquadrar, você vai gerar DAS, ele dá problema porque tem que gerar dos meses anteriores, informa o valor zero, tá? Você vai informar o valor do mês que você fez o desenquadramento, beleza? Agora o número 7, então o mais importante, pessoal, esse é importante, ó. Cuide dos dados pessoais. Eu quando fui abrir o MEI meu, o que aconteceu? Eu coloquei todos os meus dados lá, tá? Beleza, até aí tudo bem. Aí depois de um tempo, eu fui verificar na internet que os meus dados estavam todos expostos. Então, quando você abre um CNPJ, os seus dados ficam expostos na internet. Eu acho que é um erro isso, mas coisa do governo, vocês sabem como que é. Então, o que aconselho vocês fazerem? Não informem dados verdadeiros e nada relacionado ao seu trabalho, por exemplo. Lógico, se você tiver um mercado, por exemplo, talvez seria interessante você informar seu endereço, né? Informar o nome certinho, razão social, tá? Só que quem trabalha na internet, tipo, principalmente as pessoas que trabalham na internet e querem ficar de forma anônima, tá? Não precisa colocar os dados verdadeiros. Tipo, você pode colocar lá o valor patrimonial, por exemplo. Eu coloquei lá um valor alto lá, sendo que dá para você colocar R$1, por exemplo. Então, ao invés de você colocar lá, tipo, vamos supor que o valor patrimonial seu seja R$20 mil, por exemplo. Ao invés de colocar 20, coloca R$1, tá? Endereço, coloca um endereço que não seja o seu, para ninguém. Vamos supor que você tem um hater lá que não gosta de você na internet, vai saber o que esses caras podem fazer, né? Às vezes pode te perseguir, e pode encontrar facilmente seu endereço.
Invente um nome, tipo, vamos supor que o nome do seu canal seja lá, tipo, João Tecnologia, por exemplo. Não coloque João Tecnologia, coloque uma outra coisa nada a ver, coloque José Empreendimentos, coloque um nome que não, se alguém ver ali, não ligue a você, entendeu? Então fique muito esperto com isso. O nome ali, os mais sensíveis, né? O nome, o CPF ele vai aparecer, não tem como, não tem como evitar. Mas se você ocultar as outras coisas, por exemplo, a questão do CPF, CNPJ, ele já fica um pouquinho mais protegido, tá? Então essa é a principal dica, cuidar dos dados pessoais, não informe dados verdadeiros, tá? Ah, mas não vou ser punido se eu informar dados errados? Não, você não vai fazer nada errado, você vai pagar os seus impostos certinho, então não tem problema nenhum, a não ser que seja que você vai estar criando um meio para vender droga, então daí brincadeiras à parte, é isso aí, tá? Depois eu consegui alterar algumas coisas, eu consegui alterar o endereço e tal, mas alguns dados principais eu não consegui alterar. Eu até fiquei um pouco assustado quando eu vi meus dados postos na internet, mas daí eu fui lá, consegui editar. Não é tudo que você consegue editar, o endereço você consegue de boa. Tá, o endereço e a razão social, se eu não estou enganado, você consegue alterar. O resto daí você não consegue. Mas então é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo. Beijo do nego.